A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 4, e versículo de número 30 ao 33, que vai nos dizer assim: Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, como o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer ervas como boi. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Nabucodonosor, ele era soberbo. Ele era arrogante, ele achava que tudo o que ele tinha era mérito dele, era para a glória dele. Ele não quis se humilhar diante do Deus Altíssimo, mas ele preferiu ser orgulhoso, prepotente. Por isso a Bíblia diz que o próprio Deus botou Nabucodonosor para comer erva do campo. Deixa eu traduzir para você. Deus colocou Nabucodonosor para comer capim, porque ele era soberbo, porque ele era prepotente, ele era arrogante. E o Senhor me trouxe aqui com esta palavra e ele está dizendo: tô eu humilhando o arrogante, tô eu humilhando o prepotente, gente que acha que é alguma coisa, gente que acha que pode tocar aonde quiser, falar o que quiser, agir como quiser, e Deus não vai cobrar. Deus me trouxe aqui para te falar que é um tempo de cobrança sobre a vida de pessoas que estão como Nabucodonosor, se ensoberbecendo. O nosso Deus, irmãos, ele havia avisado a Nabucodonosor, mas Nabucodonosor não deu ouvidos à interpretação do sonho. Ele não deu ouvidos às palavras que Daniel havia dito para ele, mas ele deu lugar à arrogância. Tem pessoas que estão cegas de arrogância, achando que elas são alguma coisa, e Deus está dizendo: eu vou quebrar, e Deus está dizendo: eu vou humilhar, e Deus está dizendo: eu vou tocar neste soberbo, nesta soberba. Eu não sei quem está te perseguindo, se levantando contra ti, agindo com soberba, e Deus está dizendo: eu, o Senhor, vou humilhar como eu humilhei a Nabucodonosor. Declare comigo: chegou o tempo que o meu Deus vai tocar nos arrogantes. Chegou o tempo que o meu Deus vai tocar nos arrogantes. Não tem esse e não tem essa que permaneça de pé diante do Deus Altíssimo quando ele resolve fazer justiça, quando ele resolve tocar. O alerta chegou para Nabucodonosor, mas ele não deu ouvidos ao alerta. Porque o nosso Deus, ele avisa, irmãos. E nós precisamos entender uma coisa: tudo o que a gente faz é para a glória de Deus. Se você canta, se você prega, se você pastoreia, se Deus colocou algo extraordinário na sua mão, ministério abençoado, tudo isso é para a glória de Deus. Mas tem muita gente pensando que é para a sua própria glória. Tem muita gente pensando que é Ele quem faz, porque eu prego, é porque eu canto, é porque eu sou usado, é porque eu sou usada. Foi por isso que Nabucodonosor foi comer capim, porque era arrogante e achava que era a força do braço dele. Ele não se humilhou diante do nosso Deus. Ele não deu a glória ao nosso Deus. E também tem outro rei que não deu a glória a Deus e foi comido de bicho, que foi Herodes. Herodes também se ensoberbeceu. Também tem o rei Uzias.
O rei Uzias também se ensoberbeceu. E a Bíblia nos diz que ele ficou leproso. Você observa o quanto Deus odeia a soberba. E tem muita gente soberba, achando que é alguma coisa. E Deus está dizendo: vou eu humilhar com pressa, vou eu tocar com pressa. Nabucodonosor passou 7 anos comendo capim. Nabucodonosor passou 7 anos ali, em uma situação humilhante. Por quê? Porque ele não deu a glória a Deus, porque ele achou que ele era alguma coisa, porque ele pensou que ele poderia fazer o que quiser. Nós, seres humanos, precisamos entender diariamente que tudo que nós temos é graça, é favor imerecido. Quem prega é pela graça, quem canta é pela graça, quem é usado na profecia é pela graça. Deus, ele não escolhe pessoas que são boas o suficiente, mas é a graça dele que nos alcança, e ele tem misericórdia de nós. Mas Nabucodonosor não queria saber disso. Ele só queria saber de se ensoberbecer, de achar que ele era alguma coisa. Irmãos, o que tem de pessoas achando que ele, achando que ela é alguma coisa? O número é muito grande de pessoas assim. Pessoas soberbas, pessoas arrogantes. E Deus está dizendo: irei humilhar. A situação que Nabucodonosor ficou aqui foi uma situação muito humilhante. Para um homem que era arrogante, para um homem que se julgava poderoso, segundo as palavras dele, versículo 30. Falou o rei e disse, ou seja, aqui são as palavras de Nabucodonosor: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Você observa que ele pensava que tudo girava em torno dele, como se tudo fosse para a glória dele, como se ele tivesse feito alguma coisa, sendo que foi Deus quem permitiu aquela grandeza na história de Nabucodonosor. Tudo que você tem é para a glória de Deus. O que você come, o que você veste, o carro que você dirige, a casa que você mora, o ministério que você tem, tudo que você tem que ser para a glória de Deus. Por quê? Porque se a pessoa se ensoberbecer, achando que a glória é para si, achando que é porque ela estuda, achando que é porque ele se esforça. Eu não tô falando aqui que você não tem que se esforçar, não tem que estudar, não tem que fazer sua parte, mas você tem que saber que tudo é para a glória de Deus. Tem muita gente que confunde isso, irmãos. Aí pensa: foi o meu esforço que abriu a porta, foi o meu esforço que me elevou de nível, foi o meu esforço que me fez viver isso aqui. E não é sobre o nosso esforço, é sobre a misericórdia do Senhor. É sobre a graça dele. Deus não suporta a soberba. Ele humilha pessoas que são soberbas, pessoas que são arrogantes. Você vê, como eu falei, tem vários exemplos na Bíblia. Eu citei para vocês. Você observa que o rei Herodes, ele foi comido de bicho. Ele morreu de maneira terrível, de maneira vergonhosa, humilhante, dolorosa. Por quê? Porque ele era orgulhoso, soberbo, prepotente. Ele achava que era sobre ele. E nós temos que ter cuidado com esse sentimento. E se tem pessoas assim no seu caminho, tenha certeza de uma coisa: Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu vou cobrar e não vai tardar. Pode saber, meu irmão e minha irmã, Deus não vai tardar de humilhar pessoas soberbas. Mas é humilhar de verdade, irmãos. Porque quando Deus ele toca para mostrar o poder dele, ele mostra de maneira sobrenatural. E ele mostra que o poderoso é ele, que o grande é ele, que toda a honra e toda a glória tem que ser dele. Porque foi que Herodes morreu comido de bicho? Por não haver dado a glória a Deus. Está escrito lá na palavra do Senhor, no livro de Atos. E aqui a mesma coisa. Nabucodonosor, ele foi expulso de entre os homens e começou a morar com os animais. Por quê? Porque ele não deu a glória a Deus. Comeu capim durante 7 anos, viveu igual a bicho durante 7 anos, está na Bíblia. Por quê? Porque não deu a glória ao Deus Altíssimo. Que possamos entender, irmãos, que isso é gravíssimo. Tem muita gente se ensoberbecendo por causa de dons, por causa de chamada, por causa de posição, e precisa ter cuidado, porque Deus abate esse tipo de pessoa. O rei Uzias também foi um rei que realmente se fortaleceu muito, se fortificou e foi muito exaltado.
Porém, ele deixou isso entrar no coração dele. Quando desce ao coração, já foi. É por isso que nós precisamos ter cuidado com o nosso coração. Para que a soberba, para que a prepotência, para que a arrogância não desça ao nosso coração. Para que possamos continuarmos humildes, dizendo tudo é para a glória de Deus. Não é porque eu sou uma boa pregadora, não é porque eu sou uma boa cantora, não é porque você é um bom pastor, eu sou uma boa missionária. Não, irmãos, não é sobre isso. Não é sobre nós, não é você quem dirige o culto e o culto é uma bênção. Não, é porque o Espírito Santo se manifesta pela misericórdia através da sua vida. Porque nós precisamos entender diariamente que tudo é graça. É favor imerecido. Irmã, eu conheço pessoas que estão se ensoberbecendo. E isso tem incomodado porque nós temos visto que não é para a glória de Deus o que tem sido feito. Enfim, se você tem visto isso, saiba que Deus te trouxe aqui para lhe dizer: vou eu parar essa pessoa. Vou eu cobrar. Vou eu humilhar. E, irmãos, quando Deus diz que vai humilhar, dá até medo. Porque verdadeiramente ele humilha. Ele humilhou o rei Uzias. O rei Uzias ficou leproso porque quis fazer algo que não era da incumbência dele. Ele quis oferecer incenso no altar de incenso, sendo que isso era da incumbência dos sacerdotes, dos descendentes de Arão. E a Bíblia nos diz que ele estava tão soberbo, mas tão soberbo que ele estava achando que poderia fazer o que quisesse. Tem gente que está cego pela soberba, diz o Senhor. Tá cego, tá cega, e Deus, ele vai fazer com que a justiça aconteça, para mostrar para essas pessoas que a glória é dele. E ele não divide a glória dele com ninguém. Se tem um Deus que não divide a glória dele com ninguém, é o nosso Deus. E você vai observar que pela misericórdia, antes de acontecer, Deus alerta. Deus, ele mostra. E hoje ele está dizendo: eu estou dando oportunidade para pessoas se arrependerem, deixarem a soberba e deixarem a arrogância. Mas se elas não quiserem, vou eu tocar, vou eu fazer justiça, vou eu cobrar, diz o Senhor. E a cobrança de Deus não é a minha. A cobrança de Deus não é a sua. Você observa que foi terrível aqui o que aconteceu. Imagine um rei tão poderoso como Nabucodonosor, porque nós não podemos negar. Segundo as escrituras, ele se tornou um rei muito poderoso. Assim como o rei Uzias. O rei Uzias também foi um rei que foi extremamente exaltado, fortificado. O reinado com ele foi forte, mas o coração dele estava soberbo. Precisamos pedir ao Senhor diariamente humildade e reconhecimento, para reconhecermos que tudo é graça, é favor imerecido. E Deus diz para você: você vai ver alguns Nabucodonosores caindo. Você vai ver algumas pessoas sendo humilhadas. Você vai ver alguns Uzias caindo. E que isso sirva como exemplo para a nossa vida. Que possamos ter o exemplo de que não dá para a gente se ensoberbecer diante do Senhor. Ou achar que é porque a gente faz, porque se eu não fizer, ninguém faz, porque eu sou a melhor, porque eu sou o melhor. Que isso fuja das nossas vidas. Que este sentimento de Satanás, de pensarmos que somos o melhor, a melhor, caia por terra, porque isso não é verdade. Tem muita gente melhor que a gente, irmãos. Tem muitas pessoas que Deus poderia escolher, mas Deus nos escolheu. E é pela graça, e é pela misericórdia. E o que Deus se agrada de um coração humilde que reconhece: Deus, não é porque eu prego bem, não é porque eu dirijo o culto, não é porque eu estou regendo, não é porque eu sou missionária, não é porque eu sou pastor, não. É por causa da tua graça, Senhor. Que tudo seja para que o teu nome seja glorificado. Que tudo que o Senhor fizer na minha vida, na minha casa, na minha história, seja para a honra e glória do teu nome. Peça sempre a Deus, meu irmão e minha irmã, que tudo seja para a glória de Deus. Deus pode elevar teu nível financeiro. Deus pode elevar teu nível espiritual. Deus pode abrir portas extraordinárias na sua vida, te dar nome e renome nessa terra, te honrar tremendamente. Mas não esqueça que a glória é de Deus. Tiveram também grandes reis que deram inteiramente a glória a Deus e eles foram honrados e abençoados abundantemente. Mas pessoas que se perdem no meio do caminho, pessoas que dão lugar à soberba, pessoas que dão lugar à arrogância, pessoas que dão lugar à prepotência, elas acabam caindo. Elas acabam perecendo. E hoje Deus diz para você:
Não te chamei para você cair. Não te chamei para você perecer. Não te chamei para tu ir comer capim. Não te chamei para tu ser atingido por uma lepra. Para tu ser comido de bicho, não. Eu te chamei com um propósito. E o meu propósito é que eu te abençoe. E o meu propósito é que eu te honre. E o meu propósito é que você permaneça sendo fiel, humilde. Para que você possa morar na glória. Porque tudo vai passar. Toda essa riqueza que Nabucodonosor aqui estava se ensoberbecendo, se exaltando e falando, passaria. Porque Babilônia caiu, irmãos. Tudo isso aqui passou. Mas a bondade, a misericórdia e o amor de Deus não passa. Que possamos valorizar diariamente aquilo que o Senhor tem conosco. E não ficarmos nos gabando como se fosse tudo mérito nosso. Como se fosse para a honra e para a glória do nosso nome. Irmãos, nós não somos nada. E precisamos tomar o nosso lugar de pó. De nada. Quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, em tempo oportuno, Ele exalta. Mas aqueles que se exaltam, o Senhor abate, o Senhor humilha. Que possamos pensar, refletir com esta palavra. E que possamos tomar o exemplo de algumas pessoas que Deus vai humilhar, como Ele fez com Nabucodonosor, porque eu não tenho dúvida que chegou o tempo de Deus humilhar a gente soberba. Você vai ver, você vai saber. Será diante dos teus olhos o que vai acontecer. Mas Deus está dizendo, tome este exemplo, para que você não repita a mesma coisa. Para que você não ache que é sobre você. Declare comigo, eu vou sempre ter um coração humilde em nome de Jesus. Eu vou sempre ter um coração humilde em nome de Jesus. Um coração humilde, um coração contrito, um coração quebrantado. É isso que agrada ao Senhor. Que possamos não tomar o exemplo de Nabucodonosor e fazermos a mesma coisa que ele fez, se ensoberbecendo. Que possamos não tomar o exemplo do rei Herodes e fazer a mesma coisa que ele fez, se ensoberbecendo. Que possamos não tomar o exemplo do rei Uzias e não nos ensoberbecermos como ele se ensoberbeceu. E que possamos lembrar que tudo é graça, favor e merecido. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Oh Pai, eu creio, Senhor, que tudo é graça, é favor e merecido, nos dá mais e mais humildade. Pai, que o nosso coração seja humilde, que possamos entender, meu Senhor, que tudo é para a honra e para a glória do teu nome. Deus, eu creio que chegou o tempo de pessoas soberbas, arrogantes, prepotentes começarem a cair. Eu creio que chegou um tempo de humilhação na vida de pessoas soberbas, arrogantes, que são como Nabucodonosor. Que possamos, Pai, aprender com estes exemplos, para que a gente não venha repetir o erro dessas pessoas soberbas, mas que o nosso coração esteja sempre humilde diante do Senhor, e que possamos entender que tudo é para a honra e para a glória do teu nome. O que o Senhor vai fazer na vida dos teus filhos pode até ser coisas grandes, mas que eles lembrem, Senhor, que é para que o teu nome seja glorificado, que é para a honra e glória do teu nome. Por quê, Pai? De nós mesmos, nós não temos nada. O que nós temos é graça, é favor e merecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor, pela tua misericórdia, nos entregou, e por isso somos gratos e estamos aqui com o coração humilde diante de ti, reconhecendo que tudo é para a glória do teu nome. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas
eras se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor. Segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai. E falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você todos os dias da sua vida, peça um coração humilde, porque Deus, ele não suporta arrogância. Tem pessoas que são arrogantes e Deus diz para você que ele vai humilhar e que você sempre mantenha a humildade, lembrando-se que Deus, ele se agrada do humilde, mas o soberbo ele abate. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.